Hoje eu quero falar com vocês a respeito do descanso. As pessoas intitulam que esse mês é o mês do trabalhador, que é o mês do trabalho. Mas você sabe, hoje eu quero falar com vocês diante de uma outra vertente que o Espírito Santo, Deus, Ele colocou no meu coração. E o que é interessante é que nós vivemos diante de uma geração que ela está adoecida por dentro. As pessoas, elas estão como zumbis. Elas estão de pé. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes em que eles saem com aquelas mãos como zumbis, tentando encontrar um ser humano para poder sugar todo o sangue, ou para poder sugar toda a vida, ou para poder transferir aquela mortandade sobre a vida de outros. E nós estamos vivendo diante de uma geração dessa forma. Nunca se houve tantos recursos para poder facilitar a vida do ser humano. Mas o ser humano, cada dia que passa, parece que ele está cada vez pior. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma situação que tem tomado conta de muitos lares, tanto daqueles que são cristãos, como aqueles que não são. O quê? A ansiedade. A ansiedade, ela tem sido o quê? O mal do século. O que significa ansiedade, pastor? É você não conseguir, de fato, esperar o amanhã acontecer. A preocupação é tão grande na sua vida que você morre por antecipação. E essa ansiedade, ela tem trazido crises de pânico. Tem pessoas que não conseguem entrar num prédio com tanto de gente que tem aqui. Elas não conseguem. Por quê? Por causa da ansiedade. Depressão. Uma das molas prepulsoras para a depressão é a ansiedade. Insônia. As pessoas estão catavéricas porque elas não conseguem dormir. O burnout também é doenças psicossomáticas, enfermidades emocionais. As pessoas, elas fazem check-up, vão para o médico, viram do lado dos avessos e não encontram nada. As mentes, elas estão o quê? Esgotadas. O que significa isso, pastor? Ansiedade. E nós precisamos entender que nós precisamos tratar isso na raiz, irmão. Porque isso tem entrado tanto na casa daquele que é cristão, como na casa daquele que não é cristão. As pessoas, elas estão com o corpo presente aqui agora, mas a mente dela está em casa. A mente dela já vai estar na segunda-feira. Comecei o mês de maio, como que eu vou fazer para poder pagar os meus boletos? A pessoa, ela vai para dentro de casa e ela não consegue descansar. Elas estão dentro de um prédio como esse para poder escutar uma palavra, mas o coração dela está aflito. A ansiedade, ela tem tomado conta. E a ansiedade, ela tem sequestrado o presente. A pessoa não consegue viver o presente. Eu fui no hospital fazer uma visita para uma irmã da nossa comunidade. E quando eu cheguei ali, eu vi um rapaz. Irmãos, eu olhei a ponta dos dedos dele, estava sangrando. A visita seria 11. Eu cheguei às 10h40, das 10h40. Aí houve um imprevisto, das 10h40 até as 11h20. Aquele moço, ele não parou de comer as unhas das mãos. Aquilo começou a me dar agonia, que ele colocava, cuspia, colocava. O dedo dele, eu cheguei para perto, o dedo dele estava sangrando. O que se passava na mente daquele homem? E a palavra de Deus nos diz bem assim, em Mateus, capítulo de número 6, e versículo de número 34. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Por que é que você está preocupado com amanhã? Por que você está preocupado com aquilo que vai acontecer? Ainda não aconteceu e você já está se martirizando, você já está se sabotando, você já está sofrendo diante de um cenário que não aconteceu. Você está morrendo por antecipação. Você está carregando um peso que Deus não quer que você carregue esse peso. E o pior, que se isso fosse só com você, você consegue conciliar e atrair as pessoas que estão à sua volta.
para viver essa paranoia junto contigo. Agora, o homem sempre tentando fazer o quê? Controlar o futuro, desde o Éden. O homem sempre tentando estar no controle de tudo. O homem quer prever tudo, planejar tudo, garantir tudo e dominar tudo. Ei, você não consegue, você não é Deus. Se ninguém nunca te disse, eu vim aqui para te dizer, você não é Deus. Você não tem o poder para dominar todas as coisas. Quanto mais você tenta dominar, mais a falta de paz terá sobre a sua vida. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e fala assim para ela, assim, meu irmão. Fala assim, meu irmão, com muito amor e com muito carinho. Fé. E aí nós somos uma igreja que falamos muito de graça. E você sabe, a primeira menção de graça na Bíblia, ela vai apontar por uma palavra que talvez nunca você nem ouviu, mas eu vou falar com vocês a respeito hoje, descanso. Porque talvez você pense que descanso, eu sou lá de Rio Verde, você deixa o carro dormir na frente de casa de porta aberta, você toma tereré até tarde, você esquece a chinela, você esquece a bicicleta, no outro dia você levanta, está tudo lá. E você pensa que descanso é sair para Rio Verde, né, Diego? Chegar lá e andar com aquele short indecente seu lá, cor de rosa, rapaz. Não é. Descanso não é isso. Mas muitos pensam que descanso é isso. E a primeira vez que a palavra graça foi liberada sobre a Bíblia, ela se encontra em Gênesis capítulo de número 6 e versículo de número 8. Olha o que nos diz, a primeira vez que houve a menção da palavra graça na Bíblia. Gênesis 6 e 8. Porém, Noé achou diante do Senhor. E você sabe o que é mais interessante? E esse texto vai ficar mais interessante ainda quando nós entendermos qual é o significado do nome de Noé. Sabe qual que é o significado do nome de Noé? Alguém pode me dizer? Consolo, repouso e descanso. Você quer ver como que vai ficar esse texto agora? Lê comigo, troca ali o nome Noé. Presta atenção como que vai ficar esse texto comigo. Porém, descanso, achou graça diante do Senhor. A primeira vez que a palavra graça ela é citada na Bíblia, ela vem junto com o que, pastor Josié? Com descanso. Em Gênesis capítulo de número 5 e versículo de número 29, nos diz bem assim: e chamou o seu nome Noé, e chamou o seu nome de descanso, e chamou o seu nome de repouso, e chamou o seu nome de consolo, dizendo: este nos consolará. O descanso é para descansar, o consolo é para consolar. E quando você entende a graça, quando a graça ela brilha nos seus olhos, o descanso ele entra. Deus encontrou graça na onde? No descanso, em Noé. E profeticamente, aonde é que a graça vai entrar? Quando tem descanso. E esse descanso, eu não vim aqui para você dizer para você que é uma vida para você estar aqui numa rede, tomando tereré, não. E você vai entender qual é o descanso que o Senhor quer te levar diante de uma sociedade agitada. A graça ela não veio para colocar mais fardo sobre a tua vida. A graça ela veio para trazer descanso. A graça ela veio para trazer alívio. A graça ela veio para te libertar dessa consciência. Tem gente que está aqui nessa noite que não vai tocar no cálice. Tem gente que entrou aqui nessa noite que não vai tocar no pão. Tem gente que quando fala hoje é ceia do Senhor, nem na igreja ele aparece. E nós fomos criados diante de uma geração desse jeito. Mas eu quero dizer para você
A graça, ela veio para poder trazer descanso sobre a tua vida. E o problema hoje de muitos é tentar encontrar esse descanso em outro lugar. Essa geração não sabe qual é esse descanso. E talvez você esteja dizendo, mas pastor, que palavra é essa para um domingo de ceia? Que palavra é essa para o início do mês de maio? Sabe por que eu vim trazer essa palavra? Porque você está esgotado. Você está fadigado. Você está por um fio para poder perder a tua família, quem sabe a tua empresa. Você tem já mostrado alertas que você não está legal. Porque você tem tentado buscar descanso, meu irmão, no dinheiro. Você tem tentado buscar descanso no sucesso. Você tem tentado buscar descanso em relacionamentos, em prazeres, distrações e conquistas. Qual é a última conquista que você teve? Ela já passou, ela já não se faz mais parte da sua vida. Você lembra? Você queria comprar aquele carro. Comprou ele em 100 e milhões de vezes. Quando chega a última parcela, o que aconteceu com você? Você já se encantou por outro que passou e você já está pagando outra parcela de outro carro. Não é a conquista que vai trazer descanso. Mas um homem, ele provou de tudo isso que eu estou falando para você, e ele vai nos ensinar algo aqui nessa noite. O homem mais sábio da face da terra. Quem foi o homem mais sábio? E Salomão, ele vai nos ensinar algo. Abra aqui para mim, por favor, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 1 e versículo de número 1 ao 3. Olha o que nos diz. Palavra do pregador. Quem que é esse pregador? É Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. O homem mais rico da face da terra, o homem mais sábio da face da terra, o homem que experimentou todos os prazeres possíveis, o homem que era culto em agricultura. Na época, se existisse tecnologia, ele era um homem exímio. Ele chega e diz uma frase célebre, Eclesiastes 1 e 2: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quem foi Salomão? Salomão, ele tinha posição. Você está procurando posição? Salomão teve posição. Salomão era o rei mais poderoso da época. Ele dominava o reino, e ele foi o maior rei de Israel. O seu reino chegou até o rio Eufrates, na Babilônia, e toda Israel. Salomão, ele dominou com o seu poder e com o seu vasto conhecimento, da sua sabedoria que foi dada por Deus, porque ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria para ele. Não houve homem tão sábio como Salomão, e nem depois de Salomão. Só que teve um ignorante esses dias que eu estava escutando uma palestra dele. Ele disse bem assim: se Salomão foi sábio, eu sou muito mais sábio que Salomão. Eu falei, me indivíduo, quem quer ser? Não tem. O homem mais sábio, nós podemos colocar que é o nosso próprio Cristo, mas tira Cristo da equação. Nem antes e nem depois, não houve uma sabedoria como a de Salomão. Salomão era um homem que tinha entendimento em tudo quanto é tipo de situações, e ele chega a dizer vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E eu fui procurar o que significa vaidade no hebraico. A palavra vaidade no hebraico é rebel. O que significa rebel, pastor? Vapor, fumaça, neblina, algo que desaparece, algo que é vazio, sem substância. O que ele estava dizendo? Tudo aquilo que eu experimentei é como neblina. Tudo aquilo que eu adquiri é como vapor.
está dizendo é vaidade. Ele disse assim: eu provei de tudo daquilo que o mundo oferece, eu experimentei, eu tive o prazer de experimentar. E ele disse assim: tudo evaporou, passou pelos vãos das minhas mãos. Ele está dizendo é vaidade. E você sabe, em Eclesiastes 1:3, ele diz bem assim: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Você sabe, esse debaixo do sol aqui é repetidas vezes citado em Eclesiastes. Ele está dizendo que tudo aquilo que tem debaixo do sol é limitado, tem limite, é tudo terreno. Ele está dizendo tudo aquilo que nós procuramos some. Um carro ele se deteriora, a riqueza ela some, conquistas materiais elas somem. E Salomão está dizendo isso. Salomão ele buscou tudo isso. Em Eclesiastes 2:1 ele diz bem assim: disse comigo, vem, e eu te provarei com alegria, goza pois o prazer. Você sabe que foi um homem que teve um dos maiores prazeres da face da terra? Foi Salomão. Porque aquele que não tem mulher, ele quer mulher, e muitas vezes aquele que tem, ele não quer mais. Salomão ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Explica para mim qual foi o homem que teve mais prazer com mulheres como esse. Então aquilo que você está querendo aí agora, dá um pulinho fora do teu casamento, você está falando que a tua esposa não te satisfaz. Salomão está dizendo: ei, eu experimentei 700 que era minha, e mais 300. E ele está dizendo: é vapor, é neblina, sumiu pelas pontas dos meus dedos. Projeto. Você quer saber quem foi que fez projeto arquitetônicos? A palavra de Deus nos diz que as pessoas, elas vinham de longe para ver aquilo que Salomão fazia. Salomão, ele era um exímio engenheiro, um arquiteto. Eclesiastes capítulo de número 2 e versículo de número 4 diz bem assim: empreendi grandes obras. Porque talvez você se gloria daquilo que você faz, você quer mostrar para todo mundo aquilo que você faz. Ei, Salomão, ele empreendeu grandes coisas que as pessoas vinham apenas para poder ver aquilo que ele fazia. Dinheiro. Hoje tem uns 4 aí que são quase trilionários. Hoje, os homens que são mais ricos hoje é um sheik. E se juntando todos esses aí, eles não podem ser como Salomão, porque Salomão não era apenas rico. Salomão, ele dava ordem, as leis estavam nas mãos dele. Ele só não tinha, ele tinha toda a riqueza que todos esses sheiks têm hoje, trilionários. Porém, a lei estava sobre a mão dele, ele mandava e desmandava. Esse homem, ele tinha de tudo. E ele nos diz bem assim, Eclesiastes 2:8: amontoei também prata e ouro. Jovem que me escuta, você que está querendo uma luz do sol, eu não estou dizendo para você que você não pode trabalhar e não deva ganhar dinheiro, mas Salomão está dizendo que é vaidade. Você não foi criado para isso. Você está acabando a tua vida com aquilo que Salomão está dizendo é vaidade. Relacionamento, hoje se fala muito em network, né? Conexões. Tem gente que paga milhões para poder sentar, para poder tomar café com uma pessoa, com um CEO de uma grande empresa. Tem gente pagando uma fortuna para poder ter um mentoreamento com a pessoa. Aqui, as pessoas vinham de longe para poder escutar Salomão falar. E foi diante dessas conversas, dele tendo esses networks, que ele começou a fazer o quê?
a conhecer outros deuses, se desviou dos caminhos do Senhor. Porque as pessoas hoje elas estão, o que é que você pode me oferecer? Eu quero fazer um network com você. Salomão foi o homem mais conectado da época. Teve conexões com tudo quanto é tipo de reis, rainhas e pessoas da época. E esse homem, ele chega aqui em Eclesiastes capítulo de número 2 e versículo de número 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era o quê? Eu vou contar até 3 e vocês digam para mim, eis que tudo era o quê? É correr atrás do quê? Você vai correr atrás do quê? Você vai correr atrás do vento? Você consegue pegar o vento? Todo santo dia. E aplicação para os dias de hoje. Muitos ainda vivem essa vida e esse ciclo. Você já viu que a tua vida é para poder comprar sua casa nova? Você vai comprar ela, eu profetizo. Só que quando você comprar ela, você vai ver que não é o tudo. Você vai ver que não é o tudo. Você está desesperado para poder chegar ao término dessa faculdade. Você não vê a hora de se formar. E quando você pegar o canudo, você vai ver que não é o tudo. Você está desesperado para poder terminar ou para poder passar nesse concurso. Você está desesperado para poder casar. Você está desesperado para poder ter um filho, para ter uma conquista. Você está querendo ir para o próximo alvo. Mas quando você chegar nesse próximo alvo, você vai ver que é apenas uma agenda. Uma agenda. Porque o sucesso exterior não cura o vazio que tem dentro de uma alma. E Jesus, ele confirma isso em Marcos 8:36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta você ganhar dinheiro e não ter paz? Você não consegue reunir a tua família para ir para uma praia que briga todo mundo? Você tem uma casa, mas não consegue reunir a tua família para um final de semana para comer um churrasco? Você queria aquela piscina, os seus filhos não entram dentro daquela piscina com você. Você queria crescer profissionalmente, você está aí, e agora? Só que você pensa que sucesso é algo exterior. Sucesso não é algo exterior para você poder mostrar qual é o terno de grife que você usa, qual é o sapato que você calça. Você viu o carro que ele chegou? Você viu o bairro que ele mora? Do que adianta você morar no bairro mais nobre da cidade e ninguém fica um minuto ao teu lado? E Salomão está dizendo para mim e para você, tudo isso é o que, pastor Josié? Porque talvez quando você lê a história de José, e você vê José dentro de uma cisterna, sendo vendido pelos irmãos dele, sendo acusado de estupro, você vai dizer, olha, esse aí atirou pedra na cruz, esse está pagando. Não. Você sabe, José achou graça, mercê aos olhos de Deus, mesmo dentro de um presídio, mesmo dentro de uma cisterna. Não é porque você está ganhando dinheiro que Deus está com você, meu irmão. O teu sucesso no exterior não indica nada daquilo que você tem por dentro. E aquilo que eu vim falar para vocês aqui nessa noite é de algo que nada nessa vida pode dar. Eu cheguei e fui fazer a passagem para uma irmã nossa que está lá dentro do hospital. Só está respirando para poder esperar a partida.
Falei com a filha falou assim: pastor, eu já liberei a minha mãe. Ali você vai entender que para onde você vai, você nasceu nu, você veio nu, e nu você vai voltar, você não vai levar nada para o outro lado. Só que você ainda não conseguiu entender isso. E hoje eu venho aqui como homem de Deus, para poder falar com a comunidade que o Senhor colocou nas minhas mãos. Para de andar no mesmo fluxo dessa terra. Esse mundo jaz o maligno, esse mundo não vai melhorar. Qual foi a Bíblia que você leu que o mundo vai melhorar? Não vai. Coloca presidente, tira presidente, não vai mudar. Nós vamos eleger um presidente cristão, não adianta. Nós vamos colocar pessoas em cargos estratégicos, não adianta. Jesus precisa voltar para levar a sua igreja. Você está preocupado com esse mundo? E esse mundo para Deus não empresta. Ei, quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Essa conta não bate. O Senhor está falando para mim então fazer um pacto de castidade, um pacto de pobreza? Não! Mas aquilo que você está correndo a tua vida toda lá no céu, você não vai levar. Você não vai levar. Você não vai levar. Você sabe? E Jesus, Ele não oferece uma pausa para mim e para você. Ele oferece para mim e para você um descanso verdadeiro. E olha o que nos diz o texto de Mateus, capítulo de número 11, e versículo de número 28 a 30. Vocês estão conseguindo entender aquilo que o pastor está pregando, sim ou não? Posso continuar? Dá uma cutucada nessa pessoa que está falando assim: meu irmão, você está dormindo? Fala, você está dormindo? Presta atenção, olha o que nos diz. Olha o que nos diz aqui, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28 a 30. Presta atenção. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Agora, deixa eu falar para vocês aqui na tradução, a mensagem. Eu fiquei encantado, porque isso aqui é para os religiosos. Agora, Patrícia, segura aí no banco. A Patrícia fica: ai pastor, quando você fala que você vai ler na mensagem, olha, eu sou chique, olha aqui, segura aí. A tradução, a mensagem, como vai ficar aqui? Vocês estão cansados, esfatiados de religião, venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem, trabalhem comigo, observem o que eu faço, aprendam o ritmo livre da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Irmão, quando eu li esse texto aqui hoje de manhã, meu coração incendiou, Patrícia. Ele está me convidando, Ele está te convidando: ei, vocês estão cansados, enfastiados de religião, vocês estão cansados de demandas, vinde. Jesus não disse venha para uma religião, Jesus não disse venha para um sistema, Jesus não disse venha para regras e para vãs filosofias, não. Ele está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu quero vos aliviar nessa noite.
Você está cansado. Eu estou falando hoje aqui com filhos. Eu não estou falando com incrédulos, eu estou falando com filhos. Filhos que estão cansados em querer agradar a Deus com performance, culpas religiosas, condenações. Há quanto tempo você não toma ceia? Há quanto tempo você não pega num cálice para poder participar do corpo e do sangue de Cristo? Qual foi a última vez que você tocou no cálice sem nenhum tipo de condenação? Sabe por quê? Porque a religião, ela tem te matado. Você chega todos os domingos cansado. Para onde você vai? Eu vou para a igreja. Para onde você vai? Eu vou para o culto. Eu vim para o culto hoje, nem que se for carregado. Eu não estou 100% do meu corpo físico, não está aqui. Mas eu não estou aqui forçado. Eu estou aqui porque eu amo estar aqui nessa noite. Não estou obrigado porque sou pastor. Tenho pastores aqui, se eu pedisse para eles subirem aqui para pregar, eles pregariam. Mas eu estou aqui porque eu amo. Mas a religião te matou. Você tenta merecer a aceitação divina. E para aqueles que se batizaram aqui na terça-feira, eu tenho uma boa notícia para você. No momento em que você de fato mergulhou naquela água, não foi apenas um batismo de uma água gelada, de maneira nenhuma. Foi um novo nascimento. E Deus está dizendo para você: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu tenho alegria em você. Por que é que você tem tentado agradar Deus de todo jeito, de qualquer forma? Você já viu aquela mulher chata? Tem mulher que é chata de galocha. O marido dá o mundo para ela, não está bom. Ela sempre está querendo mais. Você me ama, você tem que dar isso. Ninguém, ei, para. Amor não se compra. O que Jesus precisa provar mais para mim e para você que Ele ama? A mim ama você. Aí fica uma pedição, uma indignação de coisa. Não, irmão. Deus não precisa. Deus não precisa disso. Ele te amou quando você não valia nada. Ele te amou quando você estava jogado na lata do lixo. Ninguém dava nada por você. Você não prestava. O teu destino era o inferno. Mas um dia Ele enviou o único filho dele para morrer naquela cruz, para poder te resgatar de toda a maldição e para colocar você assentado nas regiões celestiais juntos a Cristo Jesus. Você está achando que Deus está bravo com você? Deus não está bravo com você. A religião tem ensinado isso para você. Essa igreja só fala de graça. Eu não vim aqui, irmão. A lei não tem poder para te mudar. Do que adianta eu falar para você: não faça isso, não faça aquilo, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Ei, a lei não tem poder. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, Mateus 11:30: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O evangelho é boas novas. Diga para essa pessoa que está do teu lado: meu irmão, o evangelho é boas novas. Diga para ele: o evangelho é uma pessoa. Diga: o evangelho é Cristo. O evangelho é descanso, meu irmão. Romanos 5:1 nos diz bem assim: justificado pois mediante a fé, nós temos paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. E você? Eu vou tomar hoje, eu vou pegar, vai me dar uma taça grande. Eu quero uma taça grande. E pode me dar o maior pedaço de pão. Eu não tenho nenhum tipo de condenação de tocar no cálice e pegar no pão, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. E você sabe, a primeira consciência, o primeiro descanso que você precisa ter aqui nessa noite: oh Deus, segura, eu tenho mais 4 tópicos aqui, eu tenho que pregar isso.
O primeiro descanso que você precisa ter aqui é para a sua consciência. Diga para mim: descanso para a minha consciência. E como é que você traz descanso para a sua consciência? Alguém pode me dizer? Alguém pode me dizer? Se levante e fale comigo. Tendo a consciência que você foi perdoado pelo sangue de Cristo. Porque não adianta você chegar aqui nessa noite e você pensar assim: pastor, eu estou descansado emocionalmente. Não adianta. Porque existe algo que aflige, algo que destrói a mente de todo cristão: a condenação. O sangue de Jesus não foi suficiente para poder perdoar os seus pecados. Todo dia você está tentando fazer algo para poder agradar a Deus, para poder de fato, todo dia você pede perdão pelo mesmo pecado. Você só consegue achar descanso para a vossa alma, Mateus 11, 29, quando você entende que seus pecados foram perdoados. Irmãos, a pior coisa que existe na face da terra, eu vou falar para você, eu andei muito a minha vida desse jeito: ou eu caía na mão do capeta, ou eu caía na mão de Deus. Presta atenção aqui, veja comigo essa equação, você vai entender o que eu estou falando para você. Moisés, se eu orasse demais, se eu orasse e jejuasse demais, o diabo na segunda-feira ia tentar me derrubar. E quando eu caísse, foi o diabo. Vamos fazer o inverso? Eu não orei, eu não jejuei, eu fiz coisas erradas, equivocadas. Na segunda-feira o que acontece? Deus com um pedaço de porrete batendo na minha cabeça para me trazer de volta. Ou eu caio na mão do capeta, ou eu caio na mão de Deus. Isso é uma vida sofrida demais. Eu vou dizer para você: ninguém pode me tirar das mãos do meu Deus Todo-Poderoso. Ninguém. Porque a palavra de Deus diz: ninguém me arrebata das mãos dele. Pastor, se você morrer agora, para onde você vai? Eu sei para onde eu vou. E você sabe para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Você tem certeza da sua salvação? Eu tenho a certeza da minha salvação, não por aquilo que eu fiz, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não é por causa de mim, é por causa dele. Hebreus 10, 17 nos diz bem assim: dos seus pecados e das suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Por que é que você quer me lembrar dos meus pecados? Por que é que você quer me lembrar das minhas falhas? Por que você quer lembrar o teu marido das falhas dele, dos pecados dele? Isso é incoerente. Se Jesus está falando: ei, o primeiro descanso é o descanso da sua consciência. Quem vive consciente do perdão não vive cheio de condenação. Tem gente que tem o quê? Medo de se relacionar com Deus. O que aconteceu com Adão? Adão, quando ele peca, a primeira coisa que ele faz, ele se esconde, porque ele falhou. Por que você não toca aqui? Eu pequei. O que você fez? E aí? Até quando você vai ficar fugindo da mesa? Até quando você vai fugir da mesa? O Evangelho não diz para você se afastar. Quem faz isso é a religião. Você precisa pagar. Agora o Evangelho não. O Evangelho, ele te atrai para perto dele. Olha o que nos diz Hebreus 4,16. Pelo amor de Deus, acheguemo-nos. Não é para você se distanciar do Senhor. Acheguemo-nos, portanto, de que forma? Com medo? De que jeito? De que jeito? Confiante, junto a quem? Isso aqui, irmão, quebra com tudo quanto é tipo de religioso. Porque o que o religioso quer? Eu vou te deixar você ali agora, eu vou te afastar. O religioso quer isso, mas a graça, ela te atrai para perto.
E hoje o Senhor vai te atrair com laços de amor aqui nessa noite. O segundo descanso, segura aí relógio que você tem. O primeiro descanso é o descanso da consciência. O segundo descanso que você precisa aqui é para a tua alma aprender a viver como Jesus viveu. Porque o texto está dizendo bem assim, Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus mostra que o descanso não vem apenas porque você recebeu o perdão. Ele está mostrando que temos que aprender um estilo de vida. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sabe por que você anda cansado desse jeito? Diga para mim, por quê, pastor? Eu só vou responder se você disser mais alto. Por quê, pastor? Porque você é um orgulhoso. Eu queria muito ir nos Legendários. Queria muito estar lá, mas eu não sou o suprassumo. O Senhor falou para mim, fica, porque eu vou levantar outros homens que farão a mesma coisa que você vai fazer. Sabe o que você é ser prepotente demais, orgulhoso demais, você acha que só você pode fazer. Esse que tem acabado com você. O seu orgulho. Você acha que tudo depende de você. Você acha que você tem que estar no controle de tudo. Os encontros, eu não tomo mais conta, eu dou entrego na mão da Patrícia e do Éder, está com vocês. Sabe qual que é o teu problema? Você quer ter controle de tudo, isso é orgulho. Se eu não resolver, quem é que vai resolver? Ele resolve. Se eu não puder fazer, quem vai fazer? Ele faz. O problema é que você pensa que só você é capaz de fazer. E Ele está dizendo, aprendei disso, de mim, porque sou manso e humilde. Mansidão não é fraqueza. O que significa mansidão, pastor? Força sobre controle. É você entender que Jesus, Ele era poderoso, porém Ele era gentil. É entender que Ele era soberano, mas Ele era humilde. Ele era forte, mas Ele era manso. Por que você quer estar no controle de tudo? No controle da vida da tua esposa, no controle da vida dos teus filhos, no controle de todo mundo. Nada pode sair do teu controle. Só você faz as coisas certas. Ninguém é perfeito para você. Isso é orgulho. E o texto nos diz bem assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5,7. Porque eu vou cuidar de vocês. Ele está ensinando para mim, para você, Ele está querendo que eu e você aprenda a ter um estilo de vida. Olha para esse irmão que está falando assim, meu irmão, o estilo de vida de Cristo é manso e humilde. Humilde e manso. Diga para ele, manso não é significado de fraqueza. Manso é significado força sendo controlada. Você está comigo? Sabe quando que esse ministério para de crescer? Quando eu pensar que eu sou insubstituível e só eu tenho o poder para poder fazer as coisas aqui. A minha esposa não gosta que eu diga isso. Mas se eu partir, eu preciso deixar um legado para essa igreja. Alguém precisa assumir, muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. O problema é que você pensa que ninguém pode fazer melhor que você. Na tua casa você já viu como é que você trata a tua esposa e os seus filhos? Só você sabe, ninguém sabe nada. Você ridiculariza todo mundo. Isso é o que? Soberba. Se você quer ter descanso, aprenda a depender do Senhor, amém? O descanso, ele é mantido no esconderijo do Altíssimo. É na presença, diga para ele, para essa pessoa que está do teu lado, fala assim, o descanso, ele é mantido no esconderijo da presença. Olha o que nos diz, Salmo de número 91, em versículo de número 1. O que habita e descansa
Aqui não está dizendo aquele que visita, mas está dizendo aquele que habita. O descanso não é fruto de visitação. O descanso, Sandro, é fruto de quando eu habito. Sabe, quando tudo está saindo pelo vão dos seus dedos, existe uma voz dizendo para você: faça alguma coisa. Você entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, e ali você fica, você está habitando na sombra do Onipotente. Eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço aqui todo dia, o Marco vem e ele coloca a minha mesa aqui. O Marco coloca a minha mesa aqui, muitas vezes eu ligo o ar-condicionado. E aqui eu fico. O mundo lá fora está pegando fogo, e aqui eu fico. Isso não é passividade. Sabe qual que é o teu problema? Você não sabe ficar na sombra do Onipotente. O teu problema é que você precisa fazer alguma coisa. O Senhor está dizendo para você: não faça, fica. Fica. Ficar não é passividade, ficar é sabedoria. Não existe paz sem presença. Não existe força sem oração. Não existe fé sem palavra. A fé vem pelo ouvir. O que, pastor? Ouvir a palavra de Deus. Nós estamos diante de uma geração agitada. Nós estamos diante de uma geração que não fica, não quer descanso. Eu não saí essa semana toda. Essa semana eu fiquei na minha casa buscando ao Senhor. Essa semana foi a semana que eu mais orei em línguas. Essa semana eu fiquei na sombra do Onipotente. O problema é que você quer fazer e o Senhor tem dito para você: fica. O descanso é uma pessoa. O descanso é um lugar no Senhor. O mundo lá fora, eles não entendem isso. O mundo lá fora não compreende o que é ficar. E o Salomão está dizendo: é vaidade. É vaidade. Você está perdendo a tua família, você está perdendo os seus filhos. Você tem ficado com tudo, mas você não tem ficado com Ele. Quando você vai para Eclesiastes, Eclesiastes está falando de um homem que fez de tudo aquilo que existia debaixo do sol. Ele diz: debaixo do sol eu fiz de tudo, mas tudo era vazio. Mas esse mesmo homem, ele vem e escreve Cantares de Salomão. Como que ele começa? Cântico dos Cânticos. Coloca para mim Cantar de Salomão, por favor. Primeiro, um em um. Cantares, um em um. Cântico dos Cânticos, versículo de número 1. Meu Deus, me ajuda. Ô Senhor. Ô Pai. Próximo então, perdão. O que está dizendo ali, por favor? Por favor, o que está dizendo lá? Eclesiastes está falando do que? De vaidade, tudo aquilo que eu faço. E os cânticos dos cânticos está falando que é intimidade, eu ficar com Ele. Melhor é eu ter intimidade contigo. Beije-me com os teus beijos de sua boca. Porque isso aqui pode ser o que? Uma teofania, uma alegoria, o que você queira, entre um homem e uma mulher. Mas isso aqui está sendo direcionado a quem? O relacionamento de quem? Da noiva com Ele. Você precisa entender que a tua alma, ela não pode ser preenchida com aquilo que é vazio. A tua alma só pode ser preenchida por quem? Por Ele. Olha o que nos diz Salmos 16 e versículo de número 11. Na tua presença a plenitude de alegria.
na tua destra delícias perpetuamente. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Eu finalizo o Ministério de Louvor Jaçuba. O mundo, ele não consegue te satisfazer. Sempre o mundo vai estar te chamando para algo a mais. O descanso que eu quero dizer para vocês aqui hoje é uma pessoa. Diga para essa pessoa que está falando assim: meu irmão, o descanso é uma pessoa. Diga para você: o descanso é um lugar de você com Ele a sós. Você sabe, a raiz hoje de todos os males está sendo o que? A ansiedade. E essa ansiedade lá no mundo, eles não podem de fato extrair ela e arrancar ela. Mas hoje eu venho aqui te dar o segredo para você viver uma vida em plenitude. Quantos querem aqui nessa noite? Quantos querem? É uma vida do descanso, pastor. Talvez essa possa ser talvez a mensagem mais simples que você já pôde ter ouvido nesses últimos dias pelo pastor Josier. Mas você está vendo como que está o mundo hoje. O mundo está virando de perna para o ar. Eles estão tentando buscar uma solução. Estão tentando se organizar entre os homens mais poderosos da face da terra para poder trazer uma paz, que essa paz nunca vai existir. E no momento em que essa paz, tentarem colocar essa paz, é sinal que o anticristo vai ter que reinar, e a igreja vai ser arrebatada desse lugar. Você sabe, o primeiro chamado que o Senhor de fato deu para você, não é para você ter muitos trabalhos, fazer, mas a primeira coisa que o Senhor de fato chamou você para ter com Ele é comunhão. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: meu irmão, comunhão. Diga para ele: vida no Espírito. Diga para ele: tempo a sós. Tempo a sós com Deus. E eu finalizo com Moisés. Moisés chegou um momento que ele foi ter uma DR com Deus. E Deus falou bem assim: Moisés, eu vou matar todo esse povo, eu não estou suportando esse povo. E Moisés fala bem assim para Deus: Deus, não mata esse povo não. Porque se o Senhor matar esse povo, o Senhor tem noção do que vão dizer a teu respeito? Mata eles não. Então Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu não vou matar eles, mas a minha presença não mais será com vocês. Sabe o que foi que Moisés falou, Elisângela? Se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, eu não dou nenhum passo. Deus falou bem assim para ele: vamos fazer assim, Moisés, eu vou te dar vitória contra todos os seus inimigos, mas a minha presença não vai ser contigo. Moisés falou assim: eu não quero, eu quero a tua presença. Se o Senhor não for comigo, eu não dou nenhum passo daqui. E Deus falou assim: não, eu não vou, eu vou mandar os meus anjos com você. Moisés falou: você não está entendendo, eu não quero anjo, eu não quero vitória. Se a tua presença não for comigo, eu não dou nenhum passo. Você sabe qual que é o teu problema? Aquilo que Salomão está falando que é vaidade, você quer, te satisfaz. Aquilo que Salomão está dizendo que é vaidade, você está dizendo: eu quero tudo aquilo que é vaidade para satisfazer o meu ego, mas eu não quero a presença. Presença para mim é superficial. Presença para mim tanto faz como tanto fez. Mas você sabe, não existe vida fora da presença. Não existe sucesso fora da presença. Não existe casa, não existe carro, não existe faculdade, não existe glória nesse mundo sem a presença. Porque o dia que você estiver sentado naquela cadeira, você vai se lembrar dessa mensagem: do que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação e perder a sua alma. Se coloca de pé em nome de Jesus.